Ok, vamos lá começar. Nós estamos essa semana Parshat Emor. Parshat Emor, ela antecipa a data de Lag BaOmer. Aliás, segunda-feira que vem, a nossa aula vai ser comemorativa, vai ter um churrasco aqui. Lag BaOmer, vai ser... Tem festa de Lag BaOmer. Muito bom. Então deve ter, com certeza, tem uma conexão de Parshat Emor com a data de Lag BaOmer. Então vamos lá. Na data de Lag BaOmer, existem dois motivos pelo qual nós comemoramos essa data de Lag BaOmer. O primeiro motivo é que os alunos de Rabbi Akiva, eles pararam de falecer. Eles tiveram 33 dias, faleceram 24 mil alunos de Rabbi Akiva, e no dia de Lag BaOmer foi o último dia do falecimento dos alunos de Rabbi Akiva. E como está escrito, Miktzat Hayom Kikulo, parte do dia como se fosse o dia inteiro, então parte do dia nós se lutamos pelos últimos que faleceram, durante o dia nós comemoramos. No entanto, no Shulchan Aruch diz que existe uma outra ideia, quando foi que esses 33 dias. Tem uma ideia que fala que começaram a falecer em Rosh Chodesh Iyar, e eles terminaram dia 3 de Sivan, que são o início dos 3 dias da Agbalá. Então, Lag BaOmer está no meio do luto, desses 30 dos alunos de Rabbi Akiva. Então, por que se Lag BaOmer está no meio do luto, por que se faz festas nesse dia? Então, no Shulchan Aruch escreve que tem um motivo especial que se comemora no dia de Lag BaOmer. No Shulchan Aruch ele não explica qual é o motivo que se comemora Lag BaOmer. Quem explicou isso aqui foi o Arizal. No livro dele, Pri Etz Chaim, ele falou que nesse dia foi o dia do falecimento do Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. E ele escreve lá que quando Rabbi Shimon Bar Yochai faleceu, ele pediu para que esse dia fosse comemorado sempre com alegria, porque ele cumpriu a missão dele aqui embaixo, então ele quer que esse dia seja comemorado com alegria. Esse que é chamado, então, dia do Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. E o primeiro que escreveu uma explicação sobre essa data de Lag BaOmer foi o Alter Rebbe, que escreveu no Sidur dele um mamar inteiro explicando qual é o assunto de Lag BaOmer. Depois todos os Rebbeim de Chabad explicaram. De tal forma que isso aqui ficou famoso, que o assunto de Lag BaOmer é o dia do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai, que nos últimos 300 anos, nessa data, os judeus viajavam para Meiron, nos últimos 300 anos que a gente conhece, com certeza também aconteceu antes, viajam para Meiron, onde se encontra enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai. Tem várias ideias que os judeus vinham de fora de Israel, ainda iam com carroça e cavalo para Meiron, que era uma data propícia para receber todas as brachot desse dia. No Lag BaOmer está escrito que os portões celestiais, eles se abrem com todas as brachot que a pessoa precisa. Então, é o momento mais propício para pedir brachot, inclusive aquelas brachot que estão relacionadas a filhos, etc. Por isso, muita gente viaja essa data, uma data propícia, que os portões lá se abrem. Todas as brachot nesse dia são especiais. Então, nesse dia de Lag BaOmer também, o Rebbe ele explica que é uma preparação para Matan Torah, para o recebimento da Torá. Nós sabemos que Sfirat HaOmer, são os dias da contagem do Omer, que ligam os dias de Pesach e Shavuot. Shavuot é a data que recebemos a Torá, e esses dias de preparação para Shavuot é quando nós contamos os dias entre Pesach e Shavuot, 50 dias, que isso é a data, que esse é o assunto do Sfirat HaOmer que nós fazemos durante esses dias. Muito bom. O Rebbe escreve
O Alter Rebbe explica qual é o assunto do Lag BaOmer, mas o Rebbe escreve no seu Mamar que o dia de Lag BaOmer é o dia de Matan Torah, do Pnimiut da Torá, o recebimento da Torá, da parte profunda da Torá, da parte esotérica da Torá. Shavuot é a data que nós comemoramos Matan Torá, recebimento da Torá, da parte revelada da Torá, mas a parte profunda e esotérica nós recebemos em Lag BaOmer. Por quê? Quando Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Monte Sinai, está escrito que a Torá veio completa. Veio a Torá, a parte revelada da Torá, que a parte revelada da Torá é composta também da Torá Shebichtav, a Torá escrita, e Torá Shebal Peh, a Torá oral, que é o Talmud, e toda a parte, enfim, toda a explicação da Halachá, etc., essa é a Torá oral. Isso tudo veio no momento que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá, como está escrito, que ele vai, como Rambam ele escreve nesses dias, que Deus deu para Moshe Rabbeinu a Torá ve a mitzvah, a Torá, que é a Torá escrita, ve a mitzvah, que é a Torá oral. E, além disso, existe, da mesma forma, a Torá dividida em escrito oral, também, de uma forma geral, está dividida em duas partes. A parte revelada da Torá e a parte oculta da Torá. O Zohar fala que Tlat Ksharin Mitkashran Do Bedo. Existem 3 nós que se conectam um com o outro. O povo de Israel com a Torá e a Torá com Deus. Reculvo, e esses 3 têm a parte revelada e a parte oculta. O povo de Israel, existe a parte revelada. O povo de Israel, que é o nosso corpo, nossa alma, e tem a parte oculta do nosso, ao íntimo da nossa alma. Assim também existe Deus, a parte dos mundos que Deus criou de uma forma revelada, a alma de Galha, os mundos revelados. Existem os mundos ocultos, onde lá a presença divina é oculta para nós. A mesma coisa, a Torá está dividida nesses dois aspectos, a Torá revelada e a Torá oculta, que é chamado Pnimiut Torá. E tudo isso aqui, Moshe Rabbeinu recebeu no Matan Torá. Mas essa Torá oculta, ela ficou escondida, oculta, literalmente oculta, de todo mundo, e ninguém sabia realmente, ninguém tinha acesso a essa Torá. Como o Rambam escreve no início do seu livro, que serão chamados Maaseh Merkavah, que era, na verdade, a explicação da carruagem divina, que são os anjos celestiais, enfim, tudo que isso aqui ocorre nos mundos divinos. Isso ficou oculto durante várias gerações. E Moshe Rabbeinu transmitiu isso aqui de uma forma que era um por geração só, que recebia isso aqui. Ia passando de geração em geração. Nós encontramos no Talmud que os sábios do Talmud, muito poucos, tinham acesso a esse ensinamento. No entanto, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele foi o primeiro que divulgou essa Torá oculta e transmitiu ela para os seus alunos. Mas, logicamente, quando Rabbi Shimon Bar Yochai transmitiu isso aqui para os seus alunos, foi de uma forma muito discreta. Poucos alunos ele tinha, etc. E isso tudo está explicado no livro do Zohar. E isso foi durante a vida inteira de Rabbi Shimon Bar Yochai. E Rabbi Shimon Bar Yochai tem a história inteira que ele ficou na caverna há 13 anos, onde ele não tinha contato com nenhum ser humano, e lá realmente ele aprendeu todas essas explicações profundas. E foi tudo, mesmo depois que ele voltou, ele transmitia para os seus alunos, mas tudo isso aqui de uma forma oculta. Finalmente, quando chegou o dia do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai, nesse dia ele revelou todos esses ensinamentos dele para o público. E isso aqui era chamado o Hidra de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hidra quer dizer aquela reunião que foi dita antes do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lá ele teve grandes revelações. E essa é toda a Torá da Kabbalah que nós temos até hoje em dia, que, logicamente, isso foi enriquecido com Torá da Hassidut. A Hassidut realmente trouxe a alma da Kabbalah, e isso foi a Hassidut que foi revelada depois do Rabbi Akiva. Essa Torá foi revelada por Arizal, que Arizal ele falou que é uma mitzvah revelar essa sabedoria, e a Hassidut que revelou isso aqui de uma forma a mais abrangente.
Então, por isso, no dia de Lag BaOmer, é o dia no qual foi revelado Pnimiut da Torá, a parte oculta da Torá, o íntimo da Torá. Por isso, ele é chamado Kabbalat da Torá, o recebimento da Torá, da parte íntima da Torá. E essa parte íntima da Torá vai ser revelada no seu interim na época de Mashiach. E isso é Torah Tosha Mashiach, a Torá de Mashiach. Como o Rambam, ele termina a sua obra dizendo que na época de Mashiach, o mundo inteiro vai se ocupar apenas de Ladat et Hashem Bilvad, conhecer a Deus tão somente. O que é o conhecimento de Deus? O estudo da Torá vai ser o conhecimento de Deus, que é essa sabedoria da Kabbalah, que é essa sabedoria da Hassidut, isso que vai ser a revelação na era messiânica. Então, quem deu o primeiro passo para essa grande revelação foi Rabbi Shimon Bar Yochai, e isso que é o dia de Lag BaOmer, o dia que foi revelado de uma forma completa a parte profunda da Torá, o íntimo da Torá, e por isso é chamado, nesse dia, Matan Torá, o recebimento da Torá, da parte profunda da Torá. E isso, na verdade, o Arizal, ele fala que é uma mitzvah revelar essa Torá, e o Arizal, o Rabbi Shimon Bar Yochai escreve no Zohar, que com esse livro dele, que é o Sefer HaZohar, com esse livro dele, que é o Sefer HaZohar, o povo de Israel vão sair do Galut, Berachamim, com piedade. Quer dizer, o livro do Zohar é o livro que é a base da Hassidut, que é o livro no qual vai ser a revelação de Mashiach, que o povo de Israel vai sair do Galut. Então, esse é o assunto de Lag BaOmer. E isso quer dizer as palavras Lag é 33, que é 33 do Omer, que são as mesmas letras da palavra Gal. Gal quer dizer revele. Como está escrito no Pasuk, no Salmo 119, Gal einai ve'abita niflaot mitoratecha. Revele meus olhos, abra meus olhos, Gal revele, ve'abita, para que eu possa enxergar um outro mundo. Niflaot mitoratecha, as maravilhas da sua Torá. Isso que é o assunto de Lag, está ligado com a palavra Gal, que é a revelação dos segredos da Torá, das maravilhas da Torá. Isso está ligado com o dia de Lag BaOmer. E o livro básico do Rabbi Shimon Bar Yochai é o livro do Zohar. Na verdade, o livro do Zohar ficou séculos oculto. Um pouquinho antes, 100 anos antes do Arizal, teve um grande sábio que ele revelou esse livro do Zohar. Ele estava totalmente inacessível, ninguém tinha acesso a esse livro, e ele foi descoberto por um grande sábio Sfaradi, que ele revelou, ele trouxe esse livro do Zohar, isso foi a base dos ensinamentos da Kabbalah. Quer dizer, a revelação do Zohar foi um pouquinho antes do Arizal. Antes disso, eu não sei o nome dele, mas quem quiser, existe a fonte disso aqui, existe um grande rabino, se chama Rabino Google, e lá ele explica tudo isso aqui, é só procurar lá que vocês vão achar. Mas aí, então isso foi realmente, acho que é o Yosef Benzim, alguma coisa assim, não sei, eu não vou dizer exatamente porque eu não tenho o nome dele na minha cabeça, mas é conhecido. E isso foi, na verdade, a revelação do Zohar. Procura aí, quem revelou, quem encontrou o Zohar. E isso, na verdade, foi um pouquinho antes do Arizal. Então, esse livro Zohar é a base de todos os ensinamentos do Rabbi Shimon Bar Yochai. Mas, na verdade, Zohar foi um dos livros que escreveu Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai escreveu 22 livros, cada um começando com uma letra do alfabeto, com Aleph, Bet, Gimel. O Zohar é o Zain, é o 7º livro. Os outros, nós não temos acesso. O mesmo de todos os 22 livros, o único que foi revelado para nós foi o Zohar. E isso já é tudo. Imagina se tivéssemos toda a obra completa. Então, realmente, isso aqui é um dos livros que foi, mesmo o Zohar, tem alguns outros livros, tem Tikkunei Zohar, que também é o prefácio do Zohar, que na verdade é um livro por si. Inclusive, um livro chamado Idra Rabba, Idra Zuta, que também faz parte do Zohar, mas são as revelações do Rabbi Shimon Bar Yochai no dia do seu falecimento. Existe dentro do Zohar um livro chamado Ra'aya Mehemna, um livro que explica sobre Moshe Rabbeinu.
existe um livro chamado Sitrei Torah, tudo isso se encontra a parte do Zohar, mas são porções de livros que foram encontrados junto com os livros do Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, o Sefer Zohar, assim ele é chamado, Zohar, a tradução da palavra Zohar quer dizer brilho, brilho. Por que ela quer dizer brilho? Porque, na verdade, o Zohar, ele traz o brilho da parte profunda da Torá, a luz profunda da Torá. Está escrito que quando Deus criou o mundo, no primeiro dia está escrito, Vayomer Elokim Yehi Or. Deus falou, haja a luz. Vayohi Or, e apareceu luz. Essa luz não era a luz do sol, porque o sol foi criado só na quarta-feira. Então, que luz era essa? Então, nossos sábios dizem que essa luz é uma luz muito elevada e muito profunda, que era uma luz que com ela dava para enxergar Misofa Ulam Atzofot, de um lado do mundo até o outro. Com aquela luz nós podíamos enxergar de um canto do mundo até o outro. E passava por, não tinha reparo, passava por tudo, como se fosse um raio-x, passava por tudo os obstáculos no meio. Essa luz que tinha. E essa luz ficou 6 dias da criação, e no Shabat também. Depois do Shabat, quando Adam Arishon foi expulso do Gan Eden, Deus ocultou essa luz e tirou essa luz, e agora a luz que nós temos é a luz do sol, e guardou para os tzadikim na época de Mashiach. Os tzadikim, na época de Mashiach, eles vão ter essa luz, vão ter essa revelação dessa luz. E isso quer dizer Zohar, o brilho, que o Zohar tem dentro dele a ocultação desse brilho que nós temos dentro da Torá, que é a luz da Torá, a parte íntima da Torá, que ela encontrou, Rabino. Rabi Moshe de Leão. Rabi Moshe de Leão, tá vendo? Sabia que Moshe de Leão. Moshe de Leão, ele que revelou o Zohar, ele que encontrou o Zohar. Hã? Tá bom. Moshe de Leão, tá bom, tá certo? Eu tenho um cunhado que é leão, deve ser parente. Muito bom. Então, nós temos aqui, então, Zohar quer dizer o brilho. Quer dizer, por que ele é chamado assim? Porque ele é o brilho da Torá, a luz da Torá, aquela luz oculta que é guardada para o Sadikim no futuro. Isso foi colocado dentro dos livros do Rabbi Shimon Bar Yochai, que foi revelado depois pelo Arizal, pelo Baal Shem Tov, por todos os Rebbeim, até o nosso Rebbe, atualmente. E por isso, uma vez alguém escreveu para o Rebbe que ele queria viajar para Israel, para Lag Bomer, para Meiron. Aí o Rebbe perguntou por quê, que ele quer ir visitar Rabbi Shimon Bar Yochai. O Rebbe falou, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele está aqui no Ohel, não precisa ir até lá. Ele está aqui no Ohel. Então, a pessoa que quer visitar Rabbi Shimon Bar Yochai, é só comprar uma passagem para Nova York, que está mais perto, e vai para o Ohel, lá se encontra Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, esse é o endereço certo. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso aqui não é uma explicação assim. Isso aqui é porque isso é tudo uma corrente que começou com o Rabbi Shimon Bar Yochai, passou pelos grandes cabalistas, pelo Arizal, foi para o Baal Shem Tov foi para o Alter Rebbe, do Alter Rebbe, todos os Rebbeim, até o nosso Rebbe, eles que revelaram o Torá Hassidut, isso vai ser revelado daqui a pouquinho, com a vinda de Mashiach, ele vai trazer todas as explicações de uma forma mais revelada. Ok. Até aqui para explicar o assunto de Lag Baomer e o assunto do Baal Shem Tov, o assunto do Zohar. Desculpe, o assunto do Rabbi Shimon Bar Yochai. É uma coisa só, até aqui para explicar o assunto do Rabbi Shimon Bar Yochai. Agora, vamos voltar para a nossa parashá. Nós falamos que tem tudo uma conexão. A nossa parashá é Parashat Emor. Está escrito no Pasuk como começa o nosso Pasuk. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem falou para Moshe, Emor el Kohanim bnei Aaron. Fale para os Kohanim, filho de Aaron, ve'amarta alehem, e fale para eles, lenefesh lo itama be'amav, que uma alma não pode se impurificar no seu povo. Ele está falando a ordem para os Kohanim, que os Kohanim não podem se impurificar, eles não podem ter contato com mortos. Então, essa foi a ordem da nossa parashá. Rashi, o primeiro Rashi da nossa parashá, ele fala que aqui existe uma redundância.
que está escrito, Yomer Hashem, Deus falou para Moshe, Emor ala Kohanim, fale para os Kohanim, Bnei Aaron, filho de Aaron, Ve'amarta alehem, fale para eles. Está escrito 2 vezes Emor, Ve'amarta, por que 2 vezes? Fale e fale. Basta uma vez falar, para falar 2 vezes. Fale para os Kohanim, filho de Aaron, Ve'amarta alehem, fale para eles. Por que 2 vezes? Fale. Então, explica Rashi, esse aqui não. Explica Rashi, por que está escrito 2 vezes a palavra Emor? O Rashi ele explica que isso aqui, essa redundância, vem nos ensinar leazhir gdolim alaktanim, para que os mais velhos devem, Emor ve'amarta, olha aqui Rashi fala, Emor ve'amarta leazhir gdolim alaktanim, que os mais velhos devem advertir os mais jovens. Emor, fale para os Kohanim, ve'amarta, e eles vão falar para os seus filhos. Quer dizer, não somente você vai falar para os Kohanim adultos, mas os Kohanim vão advertir os seus filhos pequenos que eles também não podem se purificar com mortos. Na verdade, são poucas mitzvot, menos que dá para contar com a mão. Quantas mitzvot a Torá manda transmitir para menores também, não somente para adultos. Nós temos aqui essa mitzvah de purificar, nós temos a proibição de comer vermes, e também o estudo da Torá, sim, poucas mitzvot que foram dadas também para crianças. E essa mitzvah específica é uma das 3 ou 4, depende se você conta o estudo da Torá ou não, que foram dados também para os pais ensinarem os filhos. Os pais devem ensinar os filhos, quer dizer, aqui nós temos a mitzvah, lehazhir gdolim alaktanim, que os mais velhos têm que ensinar para os menores. Mas aqui o Rebbe faz uma pergunta. Por que está escrito a palavra leazhir? Leazhir quer dizer advertir. Devia dizer lelamed, ensinar. Os mais velhos devem ensinar os mais jovens. E por que ele fala gdolim alaktanim, os maiores sobre os menores? Quer dizer, avot albanim, os pais sobre os filhos. Que os pais vão ensinar para os seus filhos. Porque dizem os adultos vão ensinar os jovens. Que adultos vão ensinar para os jovens? Cada pai vai ensinar para o seu filho. Então, por que ele usa essa linguagem? Leazhir gdolim alaktanim, que os mais velhos devem advertir os mais jovens. Isso tudo baseado na palavra Emor ve'amarta. Fale, por que realmente... Mas aqui tem uma explicação mais profunda. O Rebbe fala que a palavra lehazhir, advertir, também vem da palavra zohar. São as mesmas letras da palavra zohar, o brilho. Lehazhir gdolim alaktanim, não é que eles vão advertir, eles vão, os mais velhos vão fazer os menores brilhar. O que quer dizer isso? Os mais velhos vão fazer os menores brilhar. Quem são aqui os mais velhos? Quem são os menores? Nós traduzimos que é os pais dos filhos, realmente essa é a explicação literal. Mas aqui existe uma explicação mais profunda. A Gemara nos diz o que é chamado davar gadol, uma coisa grande, um estudo grande, é Maaseh Merkavah, é o estudo da Merkavah, da carruagem divina, o estudo da Kabbalah, isso é chamado gadol. Quem são Gdolim? Grandes. Grandes são aqueles que têm acesso a esse estudo, a essa sabedoria, que é a parte profunda da Torá. Quem são Ktanim, Davar Katan? Aqueles que se ocupam apenas da Torá revelada. Assim fala para nós, Agmará. O que quer dizer Davar Katan? Havayot de Abai Berava, que são os estudos de Abai Berava, que são a parte revelada da Torá. Quem são Gdolim e quem são Ktanim? Gdolim são aqueles que têm acesso a esse conhecimento profundo. Ktanim são aqueles que não têm acesso, que eles estudam a Torá somente da parte revelada. E aqui vem dizer que os Gdolim, eles têm que fazer os Ktanim brilhar. Quer dizer, não basta apenas estudar a Torá, cumprir as mitzvot, de uma forma infantil, Ktanim, tem que também ter a maneira adulta do cumprimento de Torá e mitzvot, Leazhir gdolim alaktanim, que isso, na verdade, vai fazer que a Torá e as mitzvot que você vai fazer vão brilhar. A pessoa pode estudar a Torá e cumprir as mitzvot da forma revelada, ele vai fazer toda a vontade de Deus, mas ele vai fazer de uma forma seca, de uma forma obscura. Para brilhar, ele precisa revelar
o brilho da Torá, que é o estudo profundo da Hassidut, da Kabbalah, Primiut da Torá, parte oculta da Torá. E por isso, então, vem para nós falar Emor Be'amarta. Como isso aqui está indicado na palavra Emor? Emor, diga. Como que isso aqui vai indicar para nós, Leazhir, que vem advertir? A palavra Emor é composta de 3 letrinhas. Aleph, Mem, Reish. Que são, na verdade, iniciais de 3 palavras. Eish, fogo. Maim, água. Ruach, vento. Nós sabemos que toda a criação divina, material, física, também espiritual, é composta de 3 bases. Tanto material, tanto espiritual, como o Rambam ele traz também nesses dias no seu livro. Quais são essas bases? Amanhã eu acho que vai estar no Rambam de um pera que eu acho. Ele vai explicar. Amanhã, semana que vem, eu não sei, que a gente já está bem mais longe. Que lá o Rambam ele explica que o mundo é composto dessas 3 bases. Eish, Maim, Ruach e Afar. Fogo, água, vento e terra. Essas são as 4 Arba Yesodot. As 4 bases materiais, como também existem essas 4 bases espirituais. A principal base de toda a matéria é a terra. A terra é a principal base. A prova é que quando a pessoa queima qualquer objeto, ele vira pó, ele vira cinzas, que é terra. E também o homem está escrito, ele veio da terra e vai voltar para a terra. Que a base de tudo, a matéria em si, ela é composta de terra. A água, o fogo e o vento são aquilo que dão a forma para a matéria. A base de tudo é terra. Mas por que isso aqui é mesa? E por que isso aqui é cadeira? Por que isso aqui é madeira? Isso aqui é plástico? Isso aqui é carne e osso? Da onde vem essa forma? Das outras bases, que é água, fogo e vento. Isso dá a forma de tudo, mas a base de tudo é terra e cada coisa. E a água, o fogo, a água e o vento, eles dão a forma de cada coisa. A matéria vem da terra e a forma vem do fogo, da água e do vento. Sim, explicado em Hassidut. Da mesma forma que isso aqui acontece no material, isso também é espiritual. A base de tudo, a pessoa que cumpre Torá e Mitzvot, no básico, no feijão e arroz, lá em Israel, a Torá eles falam no pão, que aqui a gente fala no Brasil, feijão e arroz, e toda a Torá é a terra. A pessoa ele estuda a Torá, ele cumpre as Mitzvot, ele faz tudo certinho, mas ele faz sem aquela empolgação, é terra. Então, o que acrescenta nele? O que acrescenta nele a alegria, a empolgação? É o fogo, que fogo quer dizer aquele calor interno. A água que está escrito em Maim ela Torá, que a água é comparada com a Torá. E o vento, o ar, que realmente é acima que isso que dá vida para o fogo. Então, essas 3 matérias, Eish, Maim e Ruach, fogo, água e vento, aquilo que dá a forma para a matéria, aquilo que dá empolgação, aquilo que dá alegria no estudo da Torá, aquilo que dá o prazer no estudo da Torá. Isso é composto dessas 3 matérias, Eish, Maim e Ruach. Então, por isso ele fala para nós, Emor, Eish, Maim e Ruach, Aleph, Mem, Reish, essas 3 letras. Se você quer chegar na parte da empolgação da Torá, Emor, ela Koanim Leazhir, você tem que brilhar através do estudo do Zohar, através do estudo da parte profunda da Torá. Você consegue fazer brilhar e despertar essas 3 partes, quer dizer, o prazer, a alegria e o gosto da Torá para os Ktanim, para aqueles que são pequenos, aqueles que não têm essa revelação para si. E é isso que ensina para nós a Parashá. Mora na Koanim, Bnei Aaron, fale para os Koanim, filho de Aaron, falando o seguinte, que os mais velhos, eles têm que trazer, mais velhos não somente em idade, Rebbe fala que mais velho, a gente não vê na idade do passaporte, mais velho de conhecimento, aqueles que estão ligados com realmente com essas grandes revelações profundas da Torá, eles têm que fazer brilhar os Ktanim, aqueles que são pequenos, aqueles que ainda não estão nesse nível, eles não chegaram nesse nível. E para isso realmente precisa do estudo da Hassidut. Várias vezes, pessoas falaram por Rebbe, por que em Chabad não se estuda Zohar? Isso é tão importante. O Zohar, a base de tudo. Então, o Rebbe falou que hoje em dia o Zohar só é
só pode ser captado e entendido através do estudo da Hassidut. Que a Hassidut pega esses ensinamentos profundos e leva para o nosso coração. O Zohar por si só, puro e claro, também ainda não faz parte do fogo, da água e do vento. Somente através do estudo da Hassidut, e por isso que o Rebbe explica no Mamar, Ravini Yanash, o Torá do Hassidut, que a Hassidut é a alma da Torá. Não somente da parte revelada, mas a alma também da Kabbalah, que realmente sem o Zohar a pessoa fica com o corpo e sem a alma. Mas nós precisamos ter o Emor, o fogo, a água e o vento, e isso é a alma que vem através do estudo profundo da Hassidut. Somente dessa forma a pessoa pode ter contato com essa revelação que nós temos dentro da Torá. Então esse é o assunto de Emor la Kohanim bnei Aaron. Fale para os Kohanim, filho de Aaron, quer dizer que para fazer brilhar os menores, isso é através do Lehazir, da revelação na parte profunda da Torá. Depois ele continua dizendo o seguinte: Emor la Kohanim bnei Aaron. Fale para o Kohanim, filho de Aaron. Quem são os Kohanim? Todo o povo de Israel são chamados Kohanim. Está escrito que o povo de Israel são chamados Mamlechet Kohanim, um reino de Kohanim. E lá ele fala: Lenefesh lo itamah be'amav. Uma alma não pode se impurificar dentro do povo. Que nós não podemos se impurificar dentro do povo. O que quer dizer se impurificar? Aqui nós não estamos falando para se purificar. A explicação literal é que um correio não pode tocar no morto, mas existe uma explicação profunda. O que quer dizer a impureza de um morto? Nós estamos chegando agora em Pesach Sheni. Pesach Sheni fala para nós, é uma data que foi dada para nós uma segunda opção para fazer o Korban Pesach. O povo de Israel estava no deserto. E eles tiveram a ordem divina no segundo ano do deserto de fazer o Korban Pesach, fazer a oferenda de Pesach. Mas tinha algumas pessoas que estavam impuras, que tocaram no morto, que não podiam fazer o Pesach Sheni. Tem uma discussão, quem quer, tem um vídeo que eu falei agora, essa explicação, quem quiser, vai estar acessível até Pesach Sheni, a explicação, quem eram essas pessoas e tudo. Mas tinham pessoas que estavam realmente, não tinham, eles estavam impuros, não podiam fazer o Pesach Sheni, então eles foram para Moshe Rabbeinu e falaram para ele: Anachtu tmeim, nós estamos impuros, o que nós vamos fazer? Então Moshe Rabbeinu falou: não, esperem que nós vamos perguntar de Deus qual é agora a missão de vocês. Isso não acontece no só pensa, tem a obrigação de trazer o Korban Pesach, só em Pesach. Mas Tem outros Korbanot, mas também esse mesmo coração no Sukkot não tem obrigação para todo mundo fazer. Mas no Sukkot, fazer Shavuot, fazer Pesach, não é? Só o Korban Pesach é especial. Então, eles foram para Moshe, então Hashem deu uma segunda opção. Ele falou: e Shish ki et tamela nefesh, quando uma pessoa estiver impura para uma alma, ou bederach rechoká, no caminho distante, ele pode fazer também Korban Pesach. Deus deu uma segunda chance. Essa segunda chance é o Pesach Sheni, o segundo Pesach. Segunda Pesach Sheni. E aqui é explicado, o Rebbe explica no Yom Yom de Pesach Sheni, podem olhar depois lá no Shinatan, na sexta-feira. O Yom do Pesach Sheni fala para nós o seguinte: qual é o assunto de Pesach Sheni? Atnitor kai farfal, não existe caso perdido. Miken alemol farich, nós podemos sempre consertar. A pessoa pode estar impuro para uma alma, quer dizer impuro uma alma, tocou no morto, quer dizer morto. Aquele que está ligado com a Torá, está ligado com a vida, como está escrito: vocês que estão ligados com Hashem, vocês estão vivos, está ligado com a vida. Então, o que quer dizer o morto? Aquele que se distanciou da Torá. Isso quer dizer uma pessoa está morta. O que quer dizer está no caminho distante? Ele está no caminho distante da Torá, não está no caminho da Torá. Literalmente, a explicação é alguém que está longe do Beit HaMikdash, alguém que está impuro. Deus deu uma segunda chance, mas Hassidut explica que espiritualmente, quem está impuro espiritualmente, tocou no morto, ele está distante da vida, distante da Torá, ou ele está no caminho longe, ele também. Podemos pensar que essa pessoa não tem jeito, então fala para nós que a Torá dá a segunda chance, que não toca em farpal, não existe caso perdido. Então, o que quer dizer tamela nefesh? Uma pessoa que está impuro com a alma, literalmente, uma pessoa que vai tocar no morto. Mas Hassidut explica que tamela nefesh é uma pessoa que se distanciou da Torá. Mas isso é uma explicação mais profunda. Pode ser uma pessoa que ele estuda a Torá, ele cumpre mitzvot, ele faz tudo certinho. Mas ele também é chamado tamela nefesh, ele está impurificado com o morto.
Porque toda a Torá e a mitzvot que ele faz é tudo morto, não tem vitalidade. Ele cumpre a Torá, estuda a Torá, cumpre as mitzvot, mas tudo morto, sem nenhuma vitalidade, ele não tem com isso empolgação. Falta para ele empolgação. Então vem para nós dizer, Pesach Sheni, cada um tem jeito. Agora nós vamos voltar para o nosso assunto que nós estamos falando. Mora lá Kohanim Bnei Aaron. Deus falou para o Kohanim, filho de Aaron, de Amartá, que nós falamos que Kohanim simboliza todo o povo de Israel. Mora quer dizer a vitalidade, os leazir, o brilho da profundo da Torá. Ve Amartá lahem vai dizer para eles, lenefesh lo itamam be'amav. Vocês não podem se purificar com morto. Uma pessoa que está ligada com a luz da Torá, com o leazir, com o Zohar, com o estudo da Hassidut, ele não vai se purificar com morto, a Torá dele não vai ser morta, ele vai conseguir trazer vitalidade no estudo da Torá dele. E isso que é o ensinamento do início da nossa parashá. Mora que Kohanim, fale para o Kohanim, filhos de Aaron, e diga para eles, que uma alma não pode se purificar com morto. Quer dizer, quer dizer, traga o brilho do fogo, da água e do vento, traga o brilho, a empolgação, o prazer dentro da Torá, leazir, através do brilho do Zohar, dos ensinamentos da Hassidut, aí a pessoa não vai estar impuro com o morto. Ele não vai estar desligado com a fonte de vida, ele vai estar, o estudo da Torá dele vai ser com vitalidade, vai ser com empolgação, e aí realmente o estudo vai ser de uma outra forma totalmente de vida. E é isso que trouxe a revelação do primeiro da Torá, a parte profunda da Torá, nesse dia de Lag BaOmer, quando nós falamos Galeinai, quando nossos olhos abrem, eu vou ver as maravilhas da tua Torá. Esse é o assunto que trouxe para nós Lag BaOmer, a revelação da Torá de Hassidut, da Torá para o primeiro da Torá, que isso gerou para o lado Hassidut, que no fundo, o que isso quer dizer, Torá Toshel Mashiach, a Torá de Mashiach, que foi revelado através, começando, por isso Rabbi Shimon Bar Yochai, ele falou que através desse livro do Zohar, Yifkun Bnei Israel mitor Galut, o povo de Israel vão sair do Galut, porque esse é o assunto de Mashiach. Qual é o assunto de Mashiach? Ele vai revelar o conhecimento de Deus para o mundo inteiro. Ladat et Hashem bilvad. E por isso é interessante que Midrash Kohelet, ele fala o seguinte, como começa Kohelet? Kohelet é como chama em português, Eclesiastes. Como ele começa dizendo, Hevel Havalim Amar Kohelet, Kohelet era Shlomo HaMelech, Hakol Hevel. Tudo é bobagem. Bobagem de bobagem, todo esse mundo é uma grande bobagem. Assim começa, um livro que começa com muito alegre, né? Tudo é bobagem, esse mundo tudo é bobagem. Hevel Havalim Amar Kohelet, tudo é bobagem. O Midrash fala sobre isso, como tudo é bobagem. Tem a parte, nós temos Torá, nós temos Mitzvot, tudo é bobagem. O Midrash fala algo que se não tivesse escrito no Midrash, a gente não poderia falar. Ele falou que a Torá também é Hevel, também é bobagem. Perante a Torá do Mashiach, a Torá que nós temos hoje é chamado Hevel. Assim fala para nós o Midrash. E quer dizer Hevel? A Torá que vai revelar Mashiach, a Torá que nós temos hoje é Hevel. O que quer dizer isso? Que aqui quer dizer Hevel. Hevel quer dizer tolice e bobagem, mas Hevel quer dizer também um vento que sai da boca. A Torá é Hevel. Apenas palavras que saem da boca sem consistência, sem vitalidade. A Torá de Mashiach vai revelar para nós como realmente tudo é divino, tudo é divindade. E isso é a revelação do Sefer HaZohar, isso é a revelação de Torá, da Hassidut, isso que vem para nós, revelar para nós Torá Toshel Mashiach. E agora nós vamos entender algo muito interessante. Muito interessante, que o Rambam ele fala no final do livro dele, nós tivemos semana passada, o Siyum Rambam, e lá na conclusão do Rambam ele fala a seguinte história. Primeiro ele fala para nós que não vai existir nenhuma diferença entre a época atual e a época de Mashiach. O mundo não vai mudar, a natureza do mundo vai ser a mesma. Que não vai acontecer milagres, Mashiach não vem aqui para fazer maravilhas. Mashiach vem apenas tirar de sobre nós o jugo de outras nações. O povo de Israel não vai estar debaixo de outras nações, nós vamos ser um povo livre, que podemos fazer a Torá e Mitzvot, sem ninguém que vai nos perseguir, sem ninguém que... Isso vai ser a vida de Mashiach. Mas em Beonelamazel, Mashiach, não existe a diferença entre esse mundo e a era messiânica, ela Shibud Malchuyot Bad, apenas
o conceito do governo dos outros povos não vai estar sobre nós. Nós vamos ser um povo livre, mas nós vamos estar debaixo do reinado de Mashiach. Mas o mundo não vai acontecer maravilhas. Isso fala o Rambam no penúltimo capítulo. Agora, no último Malachá, ele fala o seguinte: o Beotó Azman, naquela época de Mashiach, Lo Yerav, não vai existir fome no mundo. Lo Yeh Milchamá, não vai existir guerras. Lo Yeh Kiná, não vai existir inveja. Lo Yeh Siná, não vai existir ódio. Lo Yeh Tacharud, não vai existir competição. Quando alguém vai ver isso aqui, quer dizer, nós estamos no mundo se vamos dizer hoje, amanhã, vamos ler o jornal de hoje e escrever amanhã no jornal tudo isso que está acontecendo agora, toda essa roubalheira que acontece em Brasília, toda essa discussão que acontece em Jerusalém, toda essa guerra que acontece na Rússia, tudo amanhã vai acabar, toda essa fome que nós temos no Haiti, tudo amanhã vai acabar. Amanhã não vai ter fome, não vai ter guerra, não vai ter... E tudo isso aqui, fala o Rambam, sem milagres. Não pode ser sem milagres. Tudo isso aqui vai acontecer sem milagres. O mundo vai ser o mesmo. O mundo sem fome, sem guerra, sem competição, sem ódio, sem inveja, sem milagres. Então o Rambam ele explica por que não vai ser sem milagres. Sabe por quê? Porque, por que existe guerra? Por que existe competição? Porque cada um quer um pouquinho mais de riqueza, cada um quer mais, um pouquinho mais de peças, do que inveja que ele quer mais que o outro tem, não quer. Mas saiba que na época de Mashiach, Shatovat e Mushpat, a bonança vai estar aqui para todo, vai estar de uma forma em abundância. Cada um que quiser, você quer o quê? 1 milhão? Na rua tem 1 milhão, pode pegar lá. Não precisa ficar correndo para isso. Você quer mais um pedaço de terra? Tem cheio de pedaços de terra. Você quer comer? Comida aqui à vontade. E por isso, já que vai ter o mundo material, vai ser tão próspero, então não vai precisar de guerra. Para que guerra? Eu quero mais um território, mas não vai precisar, está tudo à vontade. Quem quiser, pega mais. Vai ter fome, que comida vai ter à vontade. Não vai ter inveja, que ninguém vai invejar o outro. O que você quer, você vai ter. Então, por isso não é um milagre. Porque isso aqui é uma consequência. Já que vai ter tanta abundância assim no mundo. Mas isso também é uma pergunta. Como vai ter tanta abundância no mundo? Então, isso também é um milagre. Falou lá, não, isso também não é milagre. Sabe por quê? Que vai ter tanta coisa nesse mundo próspero, tanto assim, a riqueza vai estar no mundo? Porque que todos os prazeres mundanos vão se encontrar igual ao pó da terra. O que quer dizer isso? A explicação simples, que vai ter tudo igual ao pó, tem bastante pó, assim vão ter todas as... Mas há uma explicação mais profunda. Isso não precisa de milagre, para ter tanta abundância no mundo, porque essa riqueza já existe hoje em dia no mundo. Só que existem pessoas que eles têm bilhões, trilhões na mão dele, e eles querem mais, e tem pessoas que não têm nada. Se todo o dinheiro, toda a comida do mundo foi colocado nas ruas, vai ter suficiente para todo mundo e vai sobrar, ninguém vai querer mais. E por que não está na rua? Porque as pessoas dão importância para isso. Imagina se o pó da terra fosse dinheiro. Então não existiria mais, as praias não teriam areia. Porque se fosse dinheiro, todo mundo ia escavar, porque tudo quer mais. Por que tem bastante pó da terra? Porque ninguém dá importância para isso. E na época de Mashiach, por que a abundância vai estar aqui tanto em evidência? Porque as pessoas não vão dar importância para isso. Vai ser igual ao pó da terra. E por isso vai ter abundância. Não é milagre, é tudo natural. Isso, o fato que as pessoas não vão dar importância para isso também é um milagre. Não. Sabe por que as pessoas vão ter tudo isso aqui em abundância? Cada um pode pegar. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro só vai se ocupar em uma coisa. Conhecer a Deus. No momento que as pessoas vão se dedicar a conhecer a Deus, os prazeres já não são prazeres. Quando você chega para uma criança pequenininha que está brincando com a chupeta dele, você tira a chupeta dele, ele abre um berreiro. Tira minha chupeta, abre um berreiro. Vai pegar de uma criança de 5, 6 anos a chupeta dele. Não interessa, não precisa mais de chupeta. Vai tirar mais, tira para mim. Mas se tem um brinquedinho dele, o carrinho dele, você vai tirar, aí ele vai abrir um berreiro. Por quê? Porque ele já dá importância para coisas mais. E quando ele vai crescer, quanto mais ele vai crescer, então mais depois ele vai vir para o celular, para o iPhone, depois ele vai para outras coisas, um carro de último modelo. Quando a pessoa cresce,
aquilo que para ele era prazer. Imagina, você vai pegar teu filho de 18 anos, eu vou te levar para o barquinho de diversão, lá tem gangorra, lá tem balanço. Para ele é um sofrimento, porque para ele isso já não é mais prazer, porque ele cresceu espiritualmente. Por que dinheiro é importante para todo mundo quer dinheiro? Porque eles não cresceram, ainda são infantis, não são adultos. Eles só veem isso aqui, no momento que a ocupação do mundo vai ser ladada de Hashem Bilbad, o conhecimento de Hashem, tão somente, tudo isso aqui vai ser bobagem, vai ser colocado de lado naturalmente, sem precisar de grandes milagres. Isso que vai ser a revelação no Mashiach. O conhecimento de Deus vai fazer que todos os prazeres vão ter igual ao pó da terra. E por isso vai ter a vontade nas ruas, e por isso não vai ter fome, não vai ter guerra, não vai ter nada disso. Qual é a fonte de tudo isso aqui? A revelação do conhecimento de Hashem. Isso que é o assunto de Mashiach. Leazhir dolim alaktanim, que os maiores vão iluminar os menores, vão abrir os olhos dele. Olha, que isso uma vez a Bíblia de Parit, ele falou que se aqueles que são chamados balei tavá, essas pessoas são glutões, eles querem tudo prazeres mundanos. Se eles soubessem, ou então pessoas que desejam riqueza, se eles soubessem o prazer que tem numa reza que é feito baseado na Hassidut, do prazer e o deleite, eles iam abandonar tudo isso aqui, eles iam correr para a sinagoga para rezar. Mas eles não sabem o prazer. Na época de Mashiach, nós vamos ter revelado que nosso conhecimento vai ser ladado e Hashem Bilbad, automaticamente todas as bobagens, a terra vai ser colocada de lado. O que nós vamos dar importância? Para o fogo, para a água e para o vento. A empolgação, a beleza divina, a alma que tem. Isso vai ser nosso. Isso quer dizer, leazhir dolim alaktanim, que os maiores, aqueles que já chegaram a esse conhecimento. Por isso, nós sabemos que tem muitos sábios. Como eu já contei várias vezes a história da Menachem de Horodot, que uma vez eles falaram que em Tibéria falaram que chegou o Mashiach. Ele foi lá cheirar lá fora e falou, não, Mashiach não chegou. O Rebbe perguntou que ele não cheirou dentro da casa dele, que na casa dele já chegou o Mashiach. Porque os grandes sábios, que eles já vivem com esse assunto do conhecimento de Hashem, eles já vivem na época de Mashiach. Nós já vivemos, já tem esse conceito de viver na época de Mashiach, porque já dá importância apenas, mesmo não judeus. Você vai ter cientistas que todo o assunto dele é apenas a parte intelectual. Se você chega com um cientista e oferece para ele milhões para ele fazer outra, para ele brincar, vai para Miami, ele não se tem interesse. Esses prazeres para ele não é nada, o intelectual dele. Você vai contar para um grande sábio, mesmo não judeu, uma piadinha, ele não vai rir, ele vai achar isso aqui um sofrimento, que ele tem que ouvir essa bobagem, porque ele está numa outra situação. Na época de Mashiach, nós vamos estar numa situação, Ladat et Hashem Bilbad, apenas conhecer Hashem. Vai ter a revelação de Leazhir, o brilho que Rabi Shimon Bar Yochai, Torá da Hassidut, trouxe para nós. Então aí é Mor ve Marta, Leazhir dolim alaktanim. Então que realmente nós estamos próximos dessa data Lag BaOmer, preparação ainda de Pesach Sheni, se purificar daqueles que estão ainda ligados com os mortos, quer dizer, com a falta de empolgação, a receita e a vacina para isso, apenas o estudo da Hassidut, isso está ligado com a Mor ve Marta. E através desse trabalho nós vamos conseguir trazer o brilho da Torá da Hassidut para o mundo, abrir os olhos de todo mundo. Então a vinda de Mashiach vai ser uma consequência automática. Não vai precisar grandes milagres, nada. No momento que vai se revelar no mundo o conhecimento da Hassidut, o prazer da Hassidut, automaticamente as pessoas vão dar importância para os assuntos fúteis, automaticamente, e tudo isso aqui vai virar uma outra época, para que possamos, já que nós estamos agora próximo, Parshat Emor, próximo da Torá, do Kabbalat Torá, do Pnimiut Torá, que possamos ter essa grande revelação para o mundo, que Mashiach possa chegar e trazer para o mundo esse conhecimento de Hashem. Esse é o principal assunto de Mashiach. Mashiach não vem para resolver o problema que minha xícara foi embora, fiquei sem xícara. Mashiach não vem porque eu perdi muito dinheiro naquele business. Mashiach não vem porque meu cachorro morreu. Não é para isso que vem Mashiach. Mashiach vai chegar, Ladat et Hashem Bilbad, apenas para engrandecer o conhecimento de Hashem. Automaticamente, todos os assuntos fúteis a pessoa vai deixar de lado e que possamos realmente, nesses dias que são propícios para a grande revelação de Torá da Hassidut, trazer isso aqui no mundo e revelar a vinda de Mashiach, que seja muito em breve para todos nós, ainda hoje que estamos estudando a Sikha. Como consequência, nós vamos sair para a rua, nós vamos ver que nós não estamos aqui em São Paulo, nós já estamos em Jerusalém, já estamos próximos do Beit HaMikdash,
E Mashiach vai trazer esse brilho, toda essa revelação de Pesach Sheni. Vamos fazer ainda esse ano, no segundo Pesach, fazer o Cordeirinho, e vamos comemorar a grande festa de Lag BaOmer, com grandes revelações, Matan Torah e Pnimiut Torah, junto com Rabbi Shimon Bar Yochai, junto com Arizal, junto com Baal Shem Tov, junto com todos os Rebbeim, e principalmente o Malkeinu Beloshenu, o Rebbe vai nos levar ao encontro da Geulah, que seja hoje, imediatamente, mamash para todos nós. Amém, amém. Joia. Muito bom. Então,